aqui na igreja à disposição das confissões durante a Santa Missa, amanhã também, né? Durante a missa amanhã, o encerramento, ele estará também atendendo às confissões. Chegamos ao nosso 6º dia da semana de oração e hoje nós estamos celebrando a memória votiva do Sagrado Coração de Jesus e, claro, aqui esta grande cruz à nossa frente para nos ajudar também a pensar. Nas sextas-feiras é próprio do cristão católico um pouco da reflexão sobre a paixão de Cristo e dentro do cerco de Jericó, por providência de Deus, nós chegamos então na sexta-feira também com uma reflexão, não que nos entristece, mas eu penso que a reflexão de hoje nos interioriza mais. Há dias que a reflexão nos anima, nos coloca mais assim para cima, nos alegra, conseguimos perceber algumas coisas, mudanças. Hoje eu gostaria já de início de convidar você a interiorizar mais. Senão é uma reflexão que não rende essa que nós iremos fazer, se não for para nos fazer refletir. Não é para sair triste hoje da igreja, mas é para sair refletindo, pensando mais profundamente na nossa própria caminhada. E o tema é esperança contra toda a esperança. Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou. Citado aqui Abraão porque quantas coisas passou este patriarca Abraão ao longo da semana. Várias vezes tenho citado Abraão por ser um grande exemplo de fé. Fé no sentido de não ter onde mais se agarrar, sobretudo no momento em que Isaac estava para ser assim sacrificado no alto do monte. Então, onde é que ele se agarrou em tudo isso? Onde é que Abraão tirou o desejo, a maneira de superar essas situações? Foi em Deus. A verdadeira esperança, ela não é esperança assim de coisas deste mundo. Por vezes nos enganamos. O Papa falecido colocou um jubileu da esperança. Então esperança é assim, eu tenho esperança de ficar rico. Eu tenho esperança de que tudo aconteça bem na minha vida. Eu tenho esperança de que... Não, isso é pequeno, ainda é pequeno. A esperança que a igreja propõe, a esperança que o ano está nos colocando, este ano jubilar, é outro. É a esperança em Deus, é a esperança na eternidade. Por isso, o tema de todo o ano é peregrinos de esperança. Quer dizer, com esperança, nós caminhamos para onde, afinal de contas? Caminhamos para Ele, caminhamos para Jesus Cristo. Então somos peregrinos. Uma vez que somos peregrinos, a peregrinação não é eterna. A peregrinação um dia termina. Nós somos forasteiros, somos peregrinos, nós podemos viver nesta terra 40, 50, 60, 100 anos, não importa. Já encontrei pessoas, como partilhei essa semana, com 100 anos, mas está peregrinando. Um dia a peregrinação acaba e nós vamos mudar para Deus, vamos mudar para diante do Senhor. Então é isto que nós precisamos hoje entrar nessa história. Primeiro das pessoas que nos rodeiam e depois da nossa própria existência. São Francisco de Assis, também este ano, faz 800 anos que ele escreveu uma das mais belas orações ou textos assim da literatura italiana, chamado O Cântico das Criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. Louvado sejas pelo sol, pela lua, pelas irmãs estrelas, pela água, pelo fogo. Louvado sejas, meu Senhor,
pelo vento, louvado sejas, meu Senhor, pelo ar seco, pela chuva, por tudo. Afinal de contas, Francisco, na sua poesia orante, ele vai louvando a Deus por toda a criação. E chega no momento em que Francisco, ele reza e louva a Deus pela própria morte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã. Olha só, a nossa irmã, a morte corporal, que dela nenhum ser humano pode escapar. E Francisco, quando ele reza isto, Francisco de Assis, quando ele louva a Deus de uma maneira tão profunda, dá a impressão que ele estava muito bem. Dá a impressão que ele estava assim no momento de júbilo, de alegria, que tudo estava 10 na vida dele. E ao contrário, São Francisco compôs o Cântico das Criaturas num dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele já estava doente, Francisco já estava cego, ele teve uma doença nos olhos, inflamavam os olhos, e na Idade Média não existiam tratamentos assim como temos hoje. Então uma forma de tratamento era com o ferro em brasa cauterizar aquela inflamação para que ela parasse de doer ou de continuar inflamando. Então Francisco estava cego, doente, numa cabana próximo da igrejinha de Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula, que assim nós chamamos na história franciscana, e uma cabana cheia de ratos. E por vezes conta a história que ele pedia até que os ratos fizessem silêncio, porque não davam sossego, dia e noite, fazendo barulho ali por dentro daquela cabana, e ele cego. Então imagine o desespero de alguém assim. E no momento de agonia, no momento de sofrimento, no momento que ele tinha tudo para dizer, mas espera aí, eu te servi, eu obedeci você, eu fui pobre, eu fui obediente, eu fui casto, eu fiz tanto jejum. Francisco fez tanto jejum, que chegou no dia, quando ele estava próximo da morte, ele pediu perdão ao corpo. Ele dizia que o corpo era o irmão asno, o irmão burro, que se você não educar, o burro faz tudo o que ele quer. Então ele, perdão, irmão burro, por tudo que eu te fiz, quer dizer, eu judiei demais do meu próprio corpo. Ele pede perdão. E assim Francisco, naquele momento difícil, ele louva e chama a morte de irmã. Então a morte para São Francisco não era medo, a morte para São Francisco não era punição, a morte para São Francisco não era desgraça, mas a morte para São Francisco era uma irmã que vinha para buscá-lo e levar até a outra vida que ele estava almejando para estar diante do Senhor. Talvez a gente não é tão amigo dessa nossa irmã. Talvez não sejamos tão amigos da irmã morte. Rezamos todos os dias, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e... Pois é, rezamos todo dia, às vezes 50 vezes rezamos, ou 200 vezes quando recitamos rosário, mas quando chega a hora do negócio, a gente diz, minha irmã, dá um tempo, né? Espera um pouquinho, não vem já não. Tem uma freira amiga minha, muito querida, está com 85 anos. Um dia nós estávamos assim, conversando na direção espiritual. Ela disse, Frei, eu acho que eu já estou, talvez ela está até assistindo, então eu já estou preparada para a morte. O senhor reze por mim, porque eu logo vou, já está na hora, eu já fiz muita coisa, eu estou pronta. Tá bom. Eu atendi ela, fui embora, eu morava num convento próximo delas. Depois ela pegou a enxada e foi trabalhar no quintal. Lá deu uma tontura, caiu de costa. Primeira coisa que ela disse, agora não, Jesus. Veja, né? No momento da direção espiritual, estava pronta para morrer, né? Para esticar a canela. Mas deu um tombinho lá no quintal. Jesus, ainda não, calma, ainda não. E isso ela conta e dá risada de Frei do céu.
como me falta a fé. Com 85 anos de vida religiosa, deve ter o quê? Uns 60 anos de freira ou mais. Então, para dizer, a vida da gente, ela é assim, nós sabemos que um dia nós teremos fim. A carne, isso aqui vai ter fim, nossa alma jamais. Mas nós vivemos como se nós fôssemos eternos aqui. Pode notar. A gente vive como se nós nunca fôssemos morrer. Se nós pensássemos mais que amanhã pode ser o meu último dia, será que não viveríamos melhor? Não nos empenharíamos mais em tratar bem os outros, em viver o amor, em viver o perdão? Então a esperança mais genuína e verdadeira que precisamos ter é a esperança no céu, é a esperança na eternidade, é a esperança de estar com Deus. E agora vem os nossos lutos. Dentro de tudo isso, claro que na vida nós sempre seremos precedidos por alguém. Com certeza na sua vida, muitas pessoas que você amou e muitas pessoas que te amaram já foram, já partiram. Na minha vida, muita gente já foi. Sobretudo, tempo de pandemia. Que época difícil, né? Que época difícil. Não sei como foi aqui, mas no Sul, a gente tinha dúvida se ia ficar por aí para contar a história do que aconteceu. Que foi muito triste, muito difícil. Pessoas que partiram. Alguns nós tivemos a graça de nos preparar. Nossa, o vovô está velhinho, a vovó está velhinha. Ninguém quer que morra. Mas parece que a gente foi, assim, se preparando para esse momento. Outros momentos, uma surpresa. Eu, com o meu pai, por exemplo, tive uma surpresa. Ele estava trabalhando, ele era farmacêutico, ele não estava sentindo nada. E de repente, do trabalho para casa, passa mal, infartou, pabuf, isso, passou mal meio-dia, 1h da tarde, estava na funerária. Então veja, como pode ser tão rápidas as coisas na vida da gente? Somos como essas velas aí do altar. Soprou, apagou. Então, olhando para isso, não precisamos ter medo. Mas nós precisamos, talvez, viver a nossa fé com mais qualidade. Olhando para pessoas que morreram em estado de graça. Como padres, o Padre Geraldo sabe disso, nós temos a graça de conhecer a alma das pessoas. Não é assim que a gente fica investigando, mas na hora da morte é possível da gente conhecer a alma da pessoa. Ou numa última confissão que essa pessoa faz, ou no momento que damos a unção dos enfermos para aquela pessoa que já está agonizando. É uma graça que os sacerdotes têm. A gente percebe quando a pessoa está em paz. Eu já tive a graça de ver santos morrer. Santos por quê? Porque dava para ver da confissão que a pessoa fez, da sinceridade, do jeito que ela viveu, que se não for para o céu, não sei quem vai. Uma vez estava no hospital, nos domingos eu celebrava, isso anos atrás, eu celebrava no hospital, num dos hospitais lá em Ponta Grossa, às 11 horas da manhã. E sempre, 11 horas da manhã, estava por lá, celebrava, meio-dia, voltava para o convento. E uma vez, um priminho meu, de 10 anos, ele não estava bem, se chamava Igor. Não estava bem, aquela coisa. E foram fazendo exames, e constataram que era leucemia. Então começou aquele mundo de tratamentos, que vocês sabem muito bem como é esse tipo de doença. E vai. E uma noite, lá uma quinta-feira, acho que era, o meu tio ligou no convento e disse assim: Frei, se você puder, por favor, vá lá no hospital, na UTI, e dê a unção para o Igor. Ele não está bem. Só porque eu conheço a minha família. Os italianos, assim, eles alarmam um pouco o negócio.
a maneira de contar as coisas. Nós somos um pouco assim, né, entre família, fazemos aquele barulho por pouca coisa. Você, não, eu vou, quando der eu vou, tudo bem. Passou a sexta-feira. Sexta-feira a tia ligou e eu continuei as atividades achando que não era tão grave assim. Passou o sábado. No domingo, que eu tinha a missa nesse hospital, cheguei um pouco antes, uns 10 minutos antes, e fui até a UTI com uma irmã. Cheguei lá, estava a minha prima, mãe dele, e ele, assim já sem ar, deitado, cheio de aparelhos, 10 anos o menino. Daí a Andréia, minha prima, disse assim, Frei, por favor, dê a unção para ele. Tá bom, dei a unção. Saí dali, coloquei os paramentos, entrei para celebrar a missa. Não deu 3 minutos, uma das irmãs veio e cochichou assim no meu ouvido. O menino acabou de falecer. 3 minutos que dei a unção. Tudo bem, a gente fica meio assim, terminei a missa, tá? Daí depois, no velório, a minha prima assim estava consolada. Achei muito curioso, claro, triste, arrebentada por dentro, porque qual é a mãe que quer perder uma criança de 10 anos? O que é isso? Num sofrimento desse como a leucemia, mas consolada espiritualmente. Ela disse que quando eu saí do quarto, depois que dei a unção, o menino disse assim, mãe, quem que é essa mulher que está aí com o menino nos braços? E minha prima entendeu quem era. Ela entendeu, ela disse, olha, essa é a Virgem Maria, e ela está com Jesus. Pode ir com eles, não se importe com a mãe, pode ir embora com eles. Pronto, ali ele apagou. Então, que interessante a esperança na vida eterna. A esperança de que realmente, é isso que a gente reza, que a Santa Maria vem nos buscar na hora da nossa morte e que ela roga por nós, é verdade, é real. Muitos testemunhos que já ouvi de pessoas que estiveram, às vezes, em quase morte, chamado assim, também tiveram a experiência com Maria. Então tenha, meu irmão, minha irmã, aos poucos, vamos criar essa esperança na vida eterna. Porque nós rezamos para quê nesta vida, se não é para ir para a vida eterna? Nós comungamos e participamos da igreja e nos confessamos e vamos à missa e queremos viver corretamente, queremos evitar o pecado. Para quê, afinal de contas? Para ir à vida eterna, para ir viver com o Senhor. A nossa vida não é aqui. Aqui é passageiro. Aqui somos peregrinos de esperança, como o próprio ano jubilar nos traz. Nós caminhamos para outra vida. E isso deve nos animar. Isso deve nos questionar também a maneira como vivemos, evitando toda espécie de maldade, de pecado, de falta de perdão. Talvez amanhã, se é o meu dia de ser ceifado, talvez amanhã eu não consiga pedir perdão para quem eu deveria pedir perdão. Tem que pedir hoje. Talvez amanhã não dá tempo de eu mudar a minha vida e chegar para uma pessoa e dizer, escuta, eu prejudiquei você, você me perdoa? Amanhã pode ser tarde. É hoje o hoje da nossa existência. Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, nós só temos hoje. Passado já passou, o futuro ainda não existe, mas eu tenho hoje. Então, hoje eu preciso viver essa esperança. E olhando para o Cristo crucificado, isto nos... Interessante, o crucificado, ele, nesse tipo de reflexão que eu estou fazendo com vocês, ele não nos coloca para baixo, não nos desanima, mas o crucificado nos traz esperança, porque sabemos que ele não ficou na cruz. Nós sabemos que ele ressuscitou. E nós temos muito forte a frase do apóstolo São Paulo,
Cristo morreu e ressuscitou e está à direita do Pai. Se nós não acreditamos na nossa morte também, que iremos ressuscitar com Cristo, somos os mais infelizes dos seres humanos. Se eu não acredito na ressurreição, eu estou perdido. Essa vida não tem sentido. Viver aqui por viver, passar 30, 40, 50, 60 anos, às vezes sofrendo por aqui, por passar, para não ter uma vida eterna, desisto. Nós precisamos cada vez mais. E não é reencarnação. Nós acreditamos na ressurreição. Ninguém vai nascer de novo. Nós já nascemos, sim, no santo batismo. No batismo que nascemos para a graça de Deus. Nós acreditamos na ressurreição, nessa vida eterna. E isso traz esperança. Agora eu pergunto, você quer ir para o céu ou não? Sim? Que bom. Hoje? A irmã Morte, né? A história da irmã Morte. Nós no convento, quando é dia 3 de outubro, nós fazemos, o Padre Geraldo lembra, fazemos uma procissão assim, com São Francisco morto, e aí a gente canta, vem irmã Morte, vem realizar todo o meu sonho, sonho de amar. Quer dizer, o verdadeiro amor está só em Deus. E a irmã Morte é que vem nos levar para Deus. Incline sua cabeça agora. E nesta noite, quero convidar irmão e irmã a você trazer à sua memória pessoas que fizeram parte da sua história. E eu, da minha. Trazer aquelas pessoas que amamos, aquelas pessoas que nos ensinaram tanto, talvez um pai, uma mãe, avós, tios, amigos, irmãos, pessoas que nos ensinaram na igreja, talvez um padre que já faleceu, uma catequista, um ministro, alguém que nos ajudou a caminhar para Deus. Pessoas do bem, tiveram seus pecados, com certeza que tiveram. Tiveram suas falhas, sem dúvida. Mas eu gostaria de convidar você, na noite de hoje, a viver a gratidão a Deus pelo legado que essas pessoas deixaram. Saudades nós podemos ter, é humano, não tem problema sentir saudades. Nós sentimos saudades porque nós amamos alguém. O que nós não podemos é nos desesperar diante das situações. Desespero não, saudade sim, nós podemos ter. E coloque espiritualmente nesta Santa Missa, hoje sexta-feira, pensamos também na morte de Jesus no alto do Calvário, na entrega dele. Pensamos em Maria aos pés da cruz. Quantas pessoas que, assim como Nossa Senhora, passam pelo luto. Quantas pessoas que ainda choram por pessoas da sua vida, do seu círculo de amizades ou da sua família que já partiram. Faz parte, somos humanos, nós sentimos mesmo. Estranho seria não sentir nada. Mas coloca hoje, coloca no coração chagado de Jesus essas pessoas que já partiram. Talvez nós ficamos nos agarrando e não aceitamos a partida dessas pessoas. Ou ainda pensamos, mas por que que Deus tirou? Mas por que que foi tão cedo? Mas por que aconteceu isso comigo? Nesta noite, na sexta noite do cerco de Jericó, transforme a dor em oração. Transforme esta saudade em uma prece. Transforme esta memória em uma consagração, onde você consagra
dentro do coração de Jesus aquela pessoa que passou pela sua história ou aquelas pessoas que passaram pela sua vida e deixaram marcas de amor, marcas de carinho, marcas de cuidado, marcas de esperança, como temos meditado nessas noites do cerco de Jericó. Entregue ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando o Senhor. Jesus, Maria e José